Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente deu uma paradinha aí de uma semana, né? A partir agora do terceiro bimestre, né? Que começa agora no mês de agosto, a gente vai ter uma mudança aí na sequência das atividades, tá? Então, a gente vai ter atividade de ciências aí durante apenas uma semana do mês, tá? Então, a gente ficou uma semana aí, foi a semana passada, sem atividade de ciências. Essa semana é a semana, então, de atividade de ciências. Então, tô aqui para passar para vocês a continuação da unidade 4, que a gente parou lá no segundo bimestre, tá? No finalzinho de julho. Mais especificamente na penúltima semana, né, do segundo bimestre, que eu passei para vocês. Foi o último tema, né, da primeira parte da unidade 4, foi o tema 6. E aí, na última semana do segundo bimestre, que foi a última semana de julho, eu passei para vocês uma atividade diferente, né? Foi aquele texto, né, que eu passei, compreender um texto, né, a juventude e as redes sociais. Então, aquela atividade, ela foi a última atividade do segundo bimestre, tá bom? Então, a partir de agora, a partir desse tema aqui, do tema 7, que é a continuação da unidade 4, a partir desse tema, então, a gente começa aí as atividades do terceiro bimestre, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, então, dando sequência à unidade 4, a gente vai terminar, então, com os dois temas restantes da unidade 4, que são o tema 7 e o tema 8, tá? O tema 7, nós vamos falar sobre o ciclo menstrual e a fecundação, né, que é o encontro do espermatozoide com o ovócito. E no tema 8, a gente vai falar sobre a sequência, né, do processo de fecundação, quando ele ocorre, que é a gestação e o parto, tá? Então, vamos começar com o ciclo menstrual, que é aí uma coisa que está tão presente, né, na vida aí das meninas, né, das adolescentes, e está presente também na vida dos meninos, né, porque os homens também sofrem, né, com as consequências aí do ciclo menstrual das mulheres, né, por causa das alterações de humores, né, que acontecem, né, com as mulheres, né, e realmente isso é verdade, acontece mesmo, tá? Existe todo um processo aí bastante complicado que acontece no corpo da mulher, tá bom? A partir do momento que ela menstrua pela primeira vez, e todo esse processo causa aí alterações hormonais que provocam aí, além de dores físicas, né, desconforto, né, abdominal, cólicas, dor de cabeça e outros problemas aí, também causa muitos problemas psicológicos também, tá? O que leva aí a famosa, né, TPM, né, que é as alterações de humor, né, nervosismo, um mau humor fora do normal, e isso é bastante normal, assim, acontecer na grande maioria, tá, das meninas e das mulheres, tá bom? É muito raro aí a mulher que não passa por isso, tá? O que eu quero que vocês entendam, quando a gente fala, primeiro eu quero que vocês entendam isso, tá? Quando a gente fala ciclo menstrual, às vezes vocês podem confundir, pensar que eu tô me referindo apenas àqueles dias em que a menina está menstruando, em que a mulher está menstruando. Não, tá? Eu digo ciclo menstrual, quando eu digo esse nome, esse termo, né, ciclo menstrual, eu estou me referindo a todo o processo, todo o mês, né, todo o mês pelo qual a mulher passa, tá? Porque o ciclo menstrual, ele ocorre num processo aí que envolve, é lógico que isso não é certinho e não é bonitinho aí para todas as mulheres, tá? Mas, em média, ocorre aí de
em média, né, para a maioria das mulheres, a cada 28 dias, tá? Então, na maioria das mulheres, o ciclo menstrual, ele tem aí uma duração de aproximadamente 28 dias, ou seja, um mês, mais ou menos, tá? O que é, então, o ciclo menstrual? O ciclo menstrual é, então, o período, né? O período que compreende aí aproximadamente 28 dias, tá? Olha lá, um ciclo menstrual de aproximadamente 28 dias, onde ocorrem vários processos, tá? Ocorrem várias etapas, vários processos. Mas o principal que ocorre durante o ciclo menstrual, né? Esse ciclo que dura aí aproximadamente 28 dias, os principais acontecimentos são, isso que está mostrando aqui no primeiro parágrafo já, olha, a maturação do ovócito, ou seja, o processo de amadurecimento do ovócito, da célula sexual feminina, do gameta feminino, tá? E a preparação do útero para receber um possível embrião, caso haja fecundação, tá bom? Então, esses são os dois principais eventos que acontecem no ciclo menstrual feminino, nesse processo aí que dura 28 dias, tá? É o amadurecimento do ovócito e a preparação do útero feminino, né, do útero da mulher, para uma possível, para um possível recebimento, né, de um embrião que possa acontecer aí se houver fecundação, ou seja, se a mulher engravidar. Isso é todo mês que acontece, tá, pessoal? Então, as meninas, as mulheres, acontece todo mês isso, todo mês acontece, então, o amadurecimento do ovócito da menina, da mulher, durante os 28 dias, e acontece a preparação do útero para receber um possível embrião, caso ela tenha relação sexual nos períodos em que ela estiver fértil, né, que ela estiver ovulando, e haja aí a fecundação. É por isso, pessoal, é por isso que eu digo que a gente viu lá logo no comecinho, né, da unidade 4. Quando a gente fala de ato sexual, quando a gente fala de relação sexual, o principal motivo, né, para a relação sexual no corpo feminino é para uma possível gravidez, tá bom? É preparar, né, para uma possível gravidez, para abrigar, né, um embrião, um possível feto, né, que venha a se desenvolver, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver, então, etapa por etapa, o que acontece no ciclo menstrual, tá? Aqui tá a explicação, olha, no textinho tá a explicação, e aí aqui embaixo tem um esqueminha que eu vou mostrar para vocês. O esqueminha que tá aí, olha, ele tá mostrando bem assim, bem bonitinho, né? Como que acontece os 28 dias, né? Mais ou menos, tá? O que acontece aí nesses 28 dias, o que acontece nesse ciclo menstrual da mulher, tá bom? Então, a explicação tá aqui em cima. Vocês vão ler a explicação, tá bom? Então, tudo que tá sendo mostrado aqui, a explicação tá aqui em cima no texto, certo? Tem que ler direitinho, tá? Acompanhar bem aqui a leitura, tá tudo aqui, a explicação tá bonitinho, tá? Então, só fazer a leitura bem devagar, acompanhar bem lentamente, tá? Bem atentamente a leitura, certo? E aí, acompanhando a leitura, vocês vão identificar passo a passo do que mostra aqui das etapas, né? Do que mostra aqui nas etapas, está sendo representado aqui nesse desenho, tá? Nesse esquema. Então, vamos ver aqui, eu vou explicar pelo esquema, tá bom? Como que a gente começa a contar o ciclo menstrual da mulher? Isso é até a conta, né, que as mulheres costumam fazer, justamente aquelas que usam, né, para contar a tabelinha, né, para fazer aquele método, né, anticoncepcional da tabelinha, tá?
como que a gente conta, né, esse ciclo menstrual? A gente começa a contar pelo primeiro dia da menstruação. Então, desceu para a menina, tá? A menina menstruou, o primeiro dia é o primeiro dia do ciclo menstrual. Olha lá, ó, é o que está sendo mostrado aqui. Aconteceu a menstruação, então começa a contar o ciclo menstrual, tá? Então, o primeiro dia da menstruação é o início, primeiro dia da menstruação é o início de um novo ciclo menstrual, tá certo? Então, a partir do momento que a menina começa a menstruar, ela tá começando um novo ciclo de 28 dias. Quando eu digo 28 dias, lembrando, quando eu digo 28 dias não é um número certinho, tá bom? Porque pode ser que passe para a próxima vez, tá? Que ela for menstruar, pode ser que passe de 30 dias, por exemplo, tá bom? Então, isso não é um número certinho. Raramente são as mulheres que têm um ciclo certinho de 28 dias. Ai, toda menina vai ser assim, toda mulher vai ser bonitinho assim. Contou 1, 2, 3, 4, aí chegou no 28, deu aqui no 28. Quando deu no outro dia, ela já menstruou. Não, não é assim bonitinho, tá bom? Às vezes chega aqui no dia 28, passou 29, ela não menstruou, passou 30, ela não menstruou, passou 31, ela não menstruou, passou mais um, ela não menstruou. Às vezes porque o ciclo dela é irregular, tá? Então, ela só vai começar a contar de novo um outro ciclo menstrual a partir do momento que ela menstruar de novo, tá? Então, o primeiro dia do ciclo menstrual o primeiro dia da menstruação, desculpa, o primeiro dia da menstruação é o início do novo ciclo, certo? Então, vamos lá. O que é, então, a menstruação? Menstruação nada mais é, vocês vão entender já quando a gente chegar no final do ciclo, tá? A menstruação nada mais é do que a descamação das paredes do útero. Porque o útero, vocês vão entender nos próximos dias aqui, quando eu for explicar essa parte, o útero ele vai ser preparado, como eu disse, ele vai ser preparado para receber um possível embrião, tá? Caso haja fecundação. Então, como não aconteceu fecundação, se não aconteceu fecundação, a mulher não teve relação, ou então se ela teve relação e não aconteceu fecundação, ela não engravidou, se ela não engravidou, o que vai acontecer? As paredes do útero vão começar a descamar, tá? Porque elas estavam espessa, a parede do útero, ela fica espessa, tá? Ela incha para receber o embrião, para o embrião se fixar na parede do útero. Como não houve embrião para se fixar na parede do útero, a parede do útero começa a descamar, começa a soltar. É o sangue da menstruação, tá? Então, ocorre então essa liberação do sangue, que nada mais é a descamação da parede do útero. Porque a parede do útero, ela fica espessa, né? Cheia de vasos sanguíneos, tá? Fica muito irrigada de vasos sanguíneos. Então, como não teve o embrião, né, que chegou ali, aí a parede começa a descamar, os vasos sanguíneos começam a se romper, é onde começa a liberar esse sangue, tá bom? É a menstruação, certo? A menstruação, ela varia de menina, de mulher para mulher, tá? Costuma ir de 3, 4, até 5, 6 dias, tá bom? É o período que a mulher menstrua. Bom, passou esse período, acabou a menstruação, parou de descer, né, para a mulher, o útero vai começar a se renovar. Então, olha lá, a parede do útero, então, aqui tá mostrando o útero, olha. Aqui tá mostrando o útero bem espesso, olha, bem cheio de vaso sanguíneo, olha lá, como tá bem vermelho. E aqui ele começa, ó, que a menstruação, ele começa a descamar. Aí aqui, olha, quando acabou a menstruação, o útero começa a se recuperar, a parede do útero, a parede interna, tá? Lembrando que o útero da mulher é um órgão oco, tá? Ele lembra o formato de uma pera, é um órgão oco que não tem nada dentro, é vazio por dentro, tá bom?
Então, a parede de dentro do útero começa a se recuperar, começa a se renovar. Só que aí, a partir do 10º dia, olha, a partir do 10º dia do ciclo da mulher, do ciclo menstrual da mulher, começa novamente, a parede do útero começa a espessar, começa a aumentar. Tá? Então, é como se a parede do útero começasse a ter um espessamento, ela começa a ficar um pouco mais grossa, tá bom? Por que que acontece isso? Porque enquanto está acontecendo isso com a parede do útero, aqui nos ovários está acontecendo outra coisinha. A partir do 10º dia. O que está acontecendo aqui nos ovários a partir do 10º dia? Está acontecendo o amadurecimento do ovócito, tá? Então, o ovócito, ele já está amadurecendo. A partir, então, do 12º, 13º dia, esse ovócito, ele já está praticamente maduro, entre o 12º e o 13º dia, tá? Ele está praticamente maduro. No 14º dia, esse ovócito, ele sai do ovário, e vai aqui para a tuba uterina. Olha, tuba uterina que é esse canalzinho que liga os ovários ao útero, tá? Então, aí, o ovócito já maduro sai dos ovários e vai aqui para a tuba uterina. Nesse período, nesse 14º dia, é a ovulação, olha, é a ovulação, é a liberação do ovócito maduro. Nesse período, se a mulher tem relação sexual e ela não se protege, né, não se previne, não usa camisinha, não tem nenhuma proteção para evitar a gravidez, nesse momento é onde pode acontecer uma fecundação. Porque aí, nesse momento, os espermatozoides entram, né, pela vagina da mulher, atravessam aqui. Tem um outro esquema depois na outra página que eu vou mostrar. Os espermatozoides atravessam o útero da mulher, entram na tuba uterina e vão encontrar o ovócito. Tá bom? E encontrando o ovócito vai acontecer a fecundação. Agora, por que que eu digo que a ovulação, e todos os médicos especialistas dizem, né, que a ovulação, que o período em que a mulher está fértil, eu não posso considerar apenas o 14º dia. Porque se a mulher teve relação sexual apenas aqui nesse 14º dia, esses espermatozoides, eles podem permanecer no útero da mulher por 2 ou 3 dias ainda vivos. E aí, mesmo esses espermatozoides permanecendo no útero da mulher vivo, mesmo ela não tendo relação sexual nos próximos dias, esses espermatozoides que ainda ficaram vivos no útero da mulher podem encontrar o ovócito e pode acontecer a fecundação, tá bom? Então, por isso que não se tem como a mulher usar, né, do meio, né, de proteção, né, contra uma possível gravidez, a tabelinha, tá? É um meio, assim, anticoncepcional, né, que a gente fala, um método anticoncepcional que não é muito eficaz, tá bom? Bom, então a gente considera todo esse período aqui, olha, a partir do 10º dia, que já começa o amadurecimento do ovócito, e até lá para o 17º, 18º dia, a gente considera todo esse período aqui o período extremamente fértil da mulher, em que ela corre chance, né? Ela tem chance aí de acontecer fecundação caso ela tenha relação sexual sem nenhuma proteção, tá bom? Enquanto isso, a parede do útero, olha lá, ó, começa o espessamento, olha. Começa o espessamento, começa a se irrigar de vasos sanguíneos para receber um possível embrião, tá? Bom, aí seguindo, passou então todos os outros dias. A parede do útero, olha, vai aumentando cada vez mais. Olha aqui, lá pelo 21º, 22º, 23º dia do ciclo, olha o tamanho que fica a parede do útero da mulher.
vai ficando cada vez mais espessa, vai ficando cada vez mais grossa e cada vez mais irrigada de vasos sanguíneos, tá? E não aconteceu fecundação, certo? Então, a mulher, ela não engravidou, não teve fecundação, ela não engravidou, não teve formação de embrião. Se não aconteceu, então, a formação do embrião, a partir, então, do 26º dia, é quando essa parede já começa, então, a descamar, tá? Ela já começa a se desintegrar, a partir do 26º, 27º dia. Só que aí ainda não começa a descer o sangue, né, que é a menstruação. Então, a partir desse período aqui, olha, 25º, 26º, 27º dia, é aquele período que a parede do útero começa já assim, querer a descamar, mas ainda não começa a sangrar. Então, é aquele período que a mulher fica geralmente assim, mais irritada, que ela tem muita dor de cabeça, que às vezes ela incha, tá? Fica meio assim, inchada, porque há um extremo de acúmulo hormonal dentro do seu corpo, tá? Ela fica muito irritada, tá? Muito enjoa às vezes. Esse é o famoso período, esse períodozinho aqui, ó, é o famoso período da TPM, tá bom? Então, esse períodozinho aqui é o danado da TPM, é a tensão pré-menstrual, é o período que antecede a menstruação, tá bom? Então, aí, a partir do momento que desce, né, que volta novamente a menstruação, que ocorre a descamação total do útero, porque aí o útero realmente começa mesmo a descamar, né, e aí começa esse sangue a ser eliminado, né, aí ocorre um certo alívio, né, na tensão pré-menstrual. Só que aí começam outros problemas, né, porque aí algumas mulheres sofrem com cólica também, né, tem mulheres que sofrem às vezes que a menstruação é muito exagerada, né, vem bastante, né, então tem meninas, né, que às vezes sofrem bastante com isso, tá bom? Mas pelo menos na tensão pré-menstrual dá uma aliviada, tá? Então aí, menstruando novamente, começa tudo de novo, tá? Então, a partir do primeiro dia da menstruação, começa um novo ciclo menstrual, certo? Então, olha, começa tudo de novo, um novo ciclo menstrual. Aprenderam, meninos, como é difícil ser mulher? Isso é todo mês, a partir do momento que a menina entra, né, na puberdade, né, isso ocorre aí a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, né, a primeira menstruação, a partir do momento que a menina menstrua a primeira vez, né, que ocorre aí, isso infelizmente tem ocorrido cada vez mais jovem, né, nas meninas cada vez mais novas, né, entre 11, até meninas de 10, 11 anos, né, mas ocorre no geral aí entre 11 e 12 anos, né? Isso vai ocorrer, olha, isso vai ocorrer todo mês na vida da menina, da mulher, até os seus 40, 45 anos, quando ela começa a entrar no período da menopausa, que é quando começam aí a ter o período, né, que ela já vai cessando, né, o ciclo menstrual, já vai diminuindo e vai encerrando o processo de ciclo menstrual. Viram, meninos, como é difícil ser mulher? Como é complicado? Isso porque vocês não viram ainda a gestação e o parto ainda, tá? É complicado, né? Mas então é isso, tá bom, pessoal? Essa é a primeira parte do nosso tema 7, tá?